A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Ouçamos o texto do Evangelho, que é de Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste nas nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando ouvirdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Senhor, são poucos os homens que se salvam? A pergunta dirigida a Jesus pode ser dirigida também a nós, ou nós podemos fazer essa pergunta a Jesus, pois recebemos o dom da fé e da esperança em Jesus. A resposta de Jesus no Evangelho diz: procurai entrar pela porta estreita. No Evangelho de São João, Jesus se apresenta como a porta. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Significa, para entrar na vida de Deus, na salvação, é preciso passar por Jesus e não por outros profetas ou líderes. Acolher a Jesus e a sua palavra é que conduz ao reino de Deus. Assim como para entrar na cidade, no tempo de Jesus, era preciso medir-se com a única porta estreita deixada aberta, também aquela do cristão é uma porta à medida de Jesus, fundada e modelada nele. Significa que a medida é Jesus e seu Evangelho, não o que pensamos, mas o que ele diz. Assim trata-se de uma porta estreita não porque se destina a poucos, mas não porque por ser de Jesus significa, mas porque seguir a Jesus significa segui-lo. Comprometer a vida no amor, no serviço, no dom de si mesmo, faz com que passemos pela porta estreita. A porta estreita que é a porta da cruz. Entrar no projeto da vida que Deus nos propõe requer que reduzamos os espaços do nosso egoísmo, que diminuamos a presunção da autossuficiência, que baixemos as alturas da nossa soberba e do nosso orgulho e superemos a preguiça a fim de atravessar o risco do amor até que inclui o mistério da cruz. A porta estreita, queridos irmãos e irmãs, é uma imagem muito significativa, um modo de participar da vida do reino. Jesus apresenta a imagem da vida da época e provavelmente referindo-se ao anoitecer, quando as portas da cidade eram fechadas e apenas uma pequena e estreita permanecia aberta como passagem.
Para regressar a casa, só se podia passar por essa porta estreita pequenina. Para entrar na cidade, na morada, voltar para casa no anoitecer, se oferecia a segurança da porta estreita. Quando anoitece, queridos irmãos e irmãs, quando se faz noite, sempre existe uma pequena passagem para encontrar a verdadeira morada, o reino de Deus. Talvez quando se faz noite, que a possibilidade de encontrar a morada verdadeira, a vida de Deus, o reino de Deus, passa por uma pequenina passagem, mas que leva à vida. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam. Diante da inquietação pela salvação, Jesus propõe a porta estreita. Sim, queridos irmãos e irmãs, a salvação é pela simplicidade, humildade, pequenez, nada de ostentação, de grandiosidade, de poder, de força. A salvação, o reino de Deus, tem uma passagem que conduz à morada, à plenitude e à salvação, à simplicidade e humildade. Se apalparmos a nossa cotidianidade, veremos que tudo é pequeno, é simples, sem ostentação, sem dominação. São relações quase imperceptíveis, quase não inconscientes. São essas relações que nos deixam ser família, ser irmão, irmã, pai, mãe, ainda mais quando Jesus se torna a passagem da vida, do amor. A porta estreita de Jesus nos desperta para viver de forma responsável, como que agarrar a vida, comprometer-se. Assim, recusar a mediocridade, a acomodação, a alienação, não ceder à tentação do bem-estar, mas desejar os valores que transformam a vida, que planificam, isto é, viver para os outros a serviço, buscando animar, transformar a vida dos irmãos e irmãs em dificuldade. A porta estreita é um convite a sermos, sim, simples, humildes, servos, servas, num amor doativo. Papa Francisco, ao comentar o Evangelho do domingo de hoje, nos ensina: pensemos para sermos concretos nos gestos diários de amor que realizamos com esforço. Pensemos nos pais que se dedicam aos filhos fazendo sacrifícios e renunciando ao tempo para si mesmos. Naqueles que cuidam dos outros e não apenas dos próprios interesses. Quantas pessoas são assim, boas? Pensemos em quantos se dedicam ao serviço dos idosos, dos mais pobres, dos mais frágeis. Pensemos naqueles que continuam a trabalhar com empenho, suportando as dificuldades e talvez até incompreensões. Pensemos em quantos sofrem por causa da fé, mas continuam a rezar e a amar. Pensemos naqueles que, em vez de seguirem os próprios instintos, respondem ao mal com o bem, encontram a força para perdoar, a coragem para recomeçar. Estes são apenas alguns exemplos de pessoas que não escolhem a porta larga do conforto, mas a porta estreita de Jesus, de uma vida vivida no amor. Estes, diz o Senhor hoje, serão reconhecidos pelo Pai muito mais do que aqueles que se consideram já salvos e, na realidade, não são bons. Jesus também nos lembra no Evangelho de hoje da imagem do banquete. A parábola do banquete em que a porta se fechou impedindo a entrada daqueles que chegaram tarde e não sob a intransigência de Deus para com seus filhos e filhas, mas o contrário, o desejo de que não deixem adormecer numa vida fácil e acomodada, negligenciando as oportunidades que são dadas para construir uma vida plena, a plenitude de uma vida realizada. A vida é uma passagem e passa rapidamente. Somos convidados a buscar as coisas do alto, as relações que nos conduzem para a edificação, a realização. Assim, teremos espaço para coisas decisivas, as que dão sentido em tudo. Sem nos darmos conta, o tempo que temos à nossa disposição se vai rapidamente. A porta pode se fechar-se repentinamente. Então até poderíamos nos perguntar: o que eu faço com a minha vida? O que eu faço com as minhas dificuldades? Como sirvo os irmãos e irmãs? Na parábola contada por Jesus, há pessoas vindas do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul que têm acesso ao banquete. E há outras pessoas que pensavam ter acesso garantido ao banquete, talvez até em lugar de destaque, mas que não conseguem entrar na sala onde o banquete se realiza.
Segundo Jesus, sentar-se à mesa do reino de Deus não depende de direitos adquiridos por nascença ou de um ato formal de adesão a uma instituição, mas depende sim de uma decisão pessoal, uma decisão junto à proposta de Jesus, uma decisão assumida sem hesitação, renovada a cada dia, confirmada a cada passo do caminho. Segundo Jesus, pode haver gente que se senta à mesa da Eucaristia em cada domingo e escuta a palavra de Deus e tem todos os papéis em ordem a ponto de vista de pertença institucional da Igreja, que exerce até um cargo eclesial, mas não é por isso que realmente vive da palavra de Deus, do reino de Deus. Assim, queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje ouvimos também o cumprimento das leis e preceitos de Deus que foi entregue aos israelitas no deserto, o tempo da porta estreita. O tempo da porta estreita torna Israel grande aos olhos dos outros povos, quando vivem os preceitos recebidos no tempo da porta estreita, o tempo do deserto. Ao verem como Israel vive e caminha sob orientação das leis e dos preceitos de Deus, as outras nações comentarão com espanto: que povo tão sábio e tão prudente é esta grande nação? É um orgulho para Israel ser o povo eleito, o povo de Deus, a qual grande nação que tem a divindade tão perto de si como está perto o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? Deus elegeu Israel entre todos os povos da terra como seu povo predileto. Conduziu pela porta estreita do deserto. Israel deve deixar-se sempre guiar e ser fiel. Antes de mais nada, o dom de Deus deve ser acolhido com docilidade. Os que acolhem a palavra de Deus com o coração disponível e obediente estão a criar condições para que surja um homem novo, um homem transformado, a vida nova, a vida plena. Na segunda leitura, queridos irmãos e irmãs, São Tiago nos ensina que a palavra escutada e acolhida com docilidade deve depois conduzir à ação. Escutar a palavra é assumir um caminho de conversão, de mudança de vida, de abandono de vida, a vida do pecado. É passar pela porta estreita. Escutar a palavra é, além disso, aceitar o desafio de Deus e comprometer-se na luta para transformar a vida da sociedade. A porta estreita conduz uma porta larga, que conduz a um novo céu e uma nova terra. Por isso, a segunda leitura deseja despertar-nos como comunidade cristã a viver a fé de modo digno e generoso. A religião pura e sem mancha, a religião que Deus quer, é a que se traduz em ações concretas como visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo. Perceber nas estreitezas e dificuldades dos irmãos e irmãs a possibilidade de participar da porta do reino de Deus. No mês vocacional que estamos celebrando, rezamos hoje pelos leigos. A vocação laical. Leigos e leigas que vivem o Evangelho e servem nas nossas comunidades. Lembramos os ministérios e serviços dos leigos e leigas na Igreja e na sociedade. Como nos dizia Papa Francisco, evangelizar os pobres, essa é a missão de Jesus, essa é também a missão da Igreja e de cada batizado, de cada leigo. Ser cristão é ser missionário, é a mesma coisa. Anunciar o Evangelho com a palavra é, antes de tudo, com a vida, é a finalidade da comunidade cristã, de cada um dos seus membros, de todos nós, leigos, leigas. Assim poderemos dizer a participação dos leigos e leigas na Igreja como luz do mundo e sal da terra. Essa presença transformadora que fortifica, ilumina e santifica a vida da sociedade e da Igreja. Assim, queridos irmãos e irmãs, no domingo de hoje, percebemos que a porta estreita que pede esforço, renúncia, sacrifício, coerência, risco, luta, compromisso. Mas isso tudo para passarmos pela porta estreita e entrarmos na morada de Deus, o reino de Deus. Uma porta, como nos diz o Evangelho, onde virão os do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa do reino de Deus. É verdade, a porta é estreita, mas é aberta para todos, todos. Não nos esqueçamos que é para todos.
nós somos os responsáveis pela evangelização de todos. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. No domingo em que celebramos os leigos e leigas, ouçamos alguns pensamentos do Papa Francisco, que ele nos ensina a vivência e a atuação do leigo na Igreja. Entre a indiferença egoísta e o protesto violento, há uma opção sempre possível: o diálogo. Os leigos e leigas como agentes do diálogo. O diálogo entre as gerações, o diálogo com o povo, a capacidade de dar e receber, permanecendo sempre abertos à verdade, levando pelo diálogo a verdade do Evangelho. Leigos e leigas que são responsáveis pela evangelização, a evangelização de todas as culturas. A evangelização da cultura requer que entremos no coração da própria cultura, para que esta seja iluminada a partir de dentro pelo Evangelho. O leigo e a leiga que na Igreja sabem rezar é sentir o olhar do Pai sobre si, sentir que aquela palavra Pai não é um desperdício com as palavras das orações dos pagãos. É um chamado para aquele que me deu a identidade de filho e filha. O leigo e a leiga sentir-se como filho e filha de Deus. Jesus é inspiração para todos, especialmente no nosso cuidado para com os pobres. Evangelizar os pobres, essa é a missão de Jesus, essa é também a missão da Igreja e de cada batizado na Igreja. Ser cristão é ser missionário. Ser cristão e ser missionário é a mesma coisa. Anunciar o Evangelho com a palavra e, antes de tudo, com a vida, é a finalidade da comunidade cristã, isto é, de cada um dos seus membros. O encontro com os migrantes e refugiados e outras confissões e religiões é um terreno fecundo para desenvolver um diálogo ecumênico interreligioso sincero e enriquecedor. Os leigos e leigas saberem dialogar ecumenicamente, saberem ter um diálogo interreligioso, uma escuta. Mas também leigos e leigas que seguem assim na vida como foi Nossa Senhora seguidora de Jesus. Maria toda a vida viveu com a alma transpassada, seguia Jesus e ouvia os comentários das pessoas, às vezes a favor, às vezes contra, mas sempre esteve junto do Filho. E por isso que dizemos que ela foi a primeira discípula. Todos nós batizados, especialmente leigos e leigas, somos discípulas de Jesus. Uma tarefa que também cabe aos leigos: combater as máfias significa não só reprimir, significa também recuperar, transformar, construir, elevar, salvar. A família, os leigos, a família é a união harmônica das diferenças entre o homem e a mulher, que é tanto mais verdadeira e profunda, quanto mais é gerativa, capaz de se abrir a vida para os outros. E lembramos também que os leigos têm a responsabilidade da evangelização dos jovens, os jovens como leigos, como leigas, evangelizando. Os jovens integrados nas nossas comunidades não tenham medo de arriscar, de se comprometer na construção de uma nova sociedade, permeando com a força do Evangelho os ambientes sociais, políticos, econômicos e universitários. E ainda lembra também Papa Francisco que os idosos oferecem a sabedoria da vida. Um povo que não protege os avós e não trata bem um povo que não tem futuro. São os idosos que oferecem a sabedoria da vida. Cuidarmos dos nossos idosos, sabermos ouvi-los. E por último, uma expressão muito bonita e significativa de Papa Francisco em relação aos leigos na Igreja. Devemos descobrir os carismas a fim de que a promoção dos leigos em uma igreja das mulheres, e em particular das mulheres, seja entendida não apenas como um fato institucional e sociológico, mas na sua dimensão bíblica e espiritual. Os leigos não são os últimos. Os leigos não são uma espécie de colaboradores externos ou de tropas auxiliares do clero, mas têm carismas e dons próprios com os quais podemos contribuir para a missão da Igreja.
Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, todos nós somos membros da igreja, porque todos nós somos seguidores e seguidoras de Jesus. Os leigos na igreja, que são a grande maioria, essa vocação extraordinária de serem cada vez mais ativos, cada vez mais missionários e missionárias, cada vez mais ajudando na transformação da nossa sociedade. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Lembramos os aniversariantes, aniversário natalício, dia 27, Padre Ricardo Pontes de Oliveira, dia 27, Frei José Faustino Fernandes, dia 30, Padre Raimundo Rodrigues de Lima. E de ordenação, dia 28, Padre José Maurildo Luciano da Silva, e no dia 30, Padre Israel Magdaleno Juarez. Rezemos por esses nossos irmãos, agradeçamos por eles viverem entre nós e servirem as nossas comunidades na nossa arquidiocese. Juntos façamos a oração do jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do reino de Deus. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante de novos céus e de nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos assim, encerrando nosso programa, invocando a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.